né? Então eu vou pegar aqui a minha palavra para poder aquilo que o Senhor pediu que nós, grupo de oração Santa Rita, da cidade de Brusque, do bairro Santa Rita, da Capela Santa Rita, da paróquia São Luís Gonzaga, anunciássemos para você. Então agora é a hora, irmão. Abre o teu coração. Você conhece a palavra de Jonas? O profeta que foi engolido pela baleia? Essa palavra ela é muito conhecida, ela é muito famosa. E é essa palavra que nós vamos meditar hoje. Então vai pegando a sua Bíblia. Jonas, capítulo 4, versículo 1. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amor, tu podes abrir a porta um pouquinho? Tá cortando a conexão aqui, tá caindo e tá voltando. É isso aí. Vamos lá, irmãos. Então, na Bíblia da Ave Maria, a página 1246, capítulo 4, versículo 1. Jonas ficou profundamente indignado com isso e, muito irritado, dirigiu ao Senhor esta prece: Ah, Senhor, era bem isto que eu dizia quando estava ainda na minha terra. É por isso que eu tentei esquivar-me, fugindo para Tarsis, porque sabia que sois um Deus clemente e misericordioso, de coração grande, de muita benignidade e compaixão pelos nossos males. Agora, Senhor, toma a minha alma, porque é melhor a morte que a vida. O Senhor respondeu-lhe: Julgas que tens razão para te afligires assim? Então saiu Jonas da cidade e fixou-se a oriente da mesma cidade. Fez uma cabana para si e lá permaneceu, à sombra, esperando para ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer um pé de mamona, que se levantou acima de Jonas, para fazer sombra sobre a sua cabeça e curá-lo do seu mau humor. Jonas alegrou-se grandemente com aquela mamoneira. Mas no dia seguinte, ao romper da manhã, mandou Deus um verme que roeu a raiz da mamona e esta secou. Quando o sol se levantou, Deus fez soprar um vento ardente do oriente, e o sol dardejou seus raios sobre a cabeça de Jonas, de forma que o profeta desfalecido desejou a morte, dizendo: Prefiro a morte do que a vida. O Senhor disse a Jonas: Julgas que faz bem em te irritares por causa de uma planta? Jonas respondeu: Sim, tenho razão de me irar até a morte. Tiveste compaixão de um arbusto, replicou-lhe o Senhor, pelo qual nada fizeste, que não fizeste crescer, que nasceu numa noite e numa noite morreu? E então hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil seres humanos que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e uma inumerável multidão de animais? Então, irmãos, esta palavra de Jonas, ela foi dirigida por Deus a um profeta, o profeta Jonas. O profeta Jonas foi tocado por Deus. Deus disse: Jonas, vai a Nínive e anuncia que o pecado daquele povo chegou ao meu conhecimento. Jonas, vai a Nínive e anuncia para aquele povo que o pecado deles chegou ao meu conhecimento. Jonas, profeta de Deus, se pôs à direção contrária de Nínive. Acredite se quiser. Ora, mas Deus mandou Jonas ir para a cidade de Nínive. Por que Jonas pegou o caminho oposto para Tarsis?
Jonas fugiu de Deus, mesmo sendo profeta. Jonas pegou uma carona com alguns pescadores, marinheiros, né? E durante a viagem, Deus fez o mar se revoltar grandemente. O mar se revoltou, o mar começou a sacudir, e os tripulantes daquela embarcação começaram a ficar com medo, desesperados, começaram a orar e a clamar, cada um para o seu Deus. Olha que interessante. Alguns acreditavam em deuses pagãos. O Deus de Jonas é o Deus Javé. Então, foram procurar Jonas, porque sentiram que tinha uma coisa de errado. Aquele rapaz que pegou carona não estava na embarcação. Cadê esse menino? Acredite se quiser, Jonas desobedeceu a Deus, pegou o caminho contrário a Nínive, a cidade de Nínive, e foi para Tarsis. Durante esse processo, o mar revolto, todo mundo com medo na embarcação de um navio afundar, foram ao convés e encontraram Jonas dormindo. Acredite se quiser, Jonas estava dormindo. O profeta de Deus recebeu a missão de Deus, não obedeceu. Deus mandou uma tempestade para que ele pudesse obedecer ao Senhor. E ele estava dormindo, bem bonitão. Os marinheiros, levanta daí, seu dorminhoco. Vai orar ao teu Deus para que ele acalme essa tempestade. Cada um estava orando para o seu Deus. E Jonas falou, meu Deus, eu sirvo ao Deus Javé, o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos. Explicou toda a trajetória dele. E falou, realmente, o mar está revolto porque a culpa é minha, eu desobedeci a Deus. Os irmãos falaram, mas e agora? O que nós vamos fazer contigo, Jonas? Ele disse, me joga no mar. Me joga no mar, fica tudo certo. Os homens, reconhecendo a grandeza de Deus, aqueles homens pagãos, marinheiros pagãos, reconhecendo a grandeza de Deus, falaram para Deus, não é nossa a culpa, vamos fazer a sua vontade. Pegaram o Jonas e jogaram no mar aberto, em meias ondas. Deus mandou um peixe, a palavra fala um grande peixe. Essa história ficou conhecida porque muitos acreditam ser uma baleia. Mas a palavra diz grande peixe, não diz baleia em nenhum momento. Deus mandou um grande peixe engolir Jonas. Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga desse grande peixe, passando por aflições. Imagine você ser engolido por um peixe, sabendo que você desobedeceu a Deus. Com certeza você iria achar que estava morto, estava tudo acabado. E Jonas também pensou isso. Passaram 3 dias e 3 noites, a baleia vomitou, a palavra diz que a baleia vomitou Jonas no litoral de Nínive, a grande cidade de Nínive. E essa palavra ela ficou imensamente conhecida. Tanto é verdade que essa palavra, existe uma alusão a ela em Mateus, capítulo 12, versículo 35, em Mateus, capítulo 16, versículo 4, em Marcos, capítulo 8, versículo 11, e em Lucas, capítulo 11, versículo 29 a 32. Irmão, sabe por que Deus usou o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas para lembrar do profeta Jonas, do grande sinal do profeta Jonas na grande cidade de Nínive? Porque, irmãos, pasmem, a partir do momento que nós começamos a orar a palavra, foi a partir do capítulo 4, versículo 1, onde dizia que Jonas estava irritado com Deus. Então veja bem, Jonas não obedeceu a Deus, Jonas foi para um outro caminho, Jonas ficou irritado com Deus, Deus vomitou ele na praia, e depois Jonas ficou irritado com Deus. Por quê? Jonas andou durante 3 dias por toda a cidade de Nínive, uma grande cidade, anunciando que o fim de Nínive estava próximo, porque os pecados de Nínive tinham chegado, os ninivitas tinham chegado ao conhecimento do Senhor. O rei de Nínive, sabendo disso, decretou que todos fizessem jejum, decretou que os animais parassem de comer, para que Deus tivesse misericórdia
da cidade de Nínive. Irmãos, o rei decretou que toda a cidade fizesse um jejum para honrar a Deus, para que Deus tivesse misericórdia da cidade de Nínive, porque a cidade de Nínive seria destruída, porque os seus pecados chegaram ao conhecimento de Deus. Todos se arrependeram, todos fizeram jejum, morrendo de medo, e a palavra diz, antes do capítulo 4, que Deus resolveu perdoar Nínive, porque eles ouviram a voz do profeta. Acredite se quiser, a partir do capítulo 4, Jonas fica irado com Deus, porque ele diz assim: Senhor, eu fui anunciar a tua palavra, mesmo contra a minha vontade. Eu já não queria ir por causa disso, porque eu sabia que o Senhor é misericórdia. Eu sabia que o Senhor ia perdoar esse povo. E agora, eu fui lá, preguei, o Senhor não destruiu a cidade, como que fica a palavra do profeta? Vão a ter como mentiras? Jonas reclamou com Deus e disse que preferia a morte do que isso que estava acontecendo. Jonas não queria um profeta de Deus, não queria que Deus perdoasse o povo de Nínive. Não é interessante? Quantas vezes nós somos assim? Povo de Deus, queremos o mal para as pessoas. Quantas vezes nós somos assim? Pense. Pois bem, continuando, Deus foi até humorístico. Deus fez uma piada com Jonas. Jonas disse assim: eu vou subir no alto daquele morro e eu vou aguardar. Eu quero ver o que vai acontecer com essa cidade. Sabe aquela pessoa de coração fechado que quer ver? Eu quero ver na prática o que vai acontecer. Parecia uma criança mimada. Ah, Deus não fez, Deus falou que ia fazer e teve perdão, teve compaixão do seu povo. Eu vou subir lá naquele morro para ver se isso vai acontecer mesmo. O grande profeta Jonas, por sinal, um dos maiores profetas, tanto é que foi lembrado em 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, este grande sinal a Nínive. O interessante de tudo isso é que Jonas, ao chegar nesse local, Deus construiu para ele uma mamoneira. De um dia para o outro, de uma noite para outra, uma mamoneira se cresceu para fazer sombra na cabeça de Jonas. Deus preocupado com o servo teimoso. Jonas ficou feliz por aquela mamoneira. Acontece que no dia seguinte Deus enviou um verme, e esse verme roeu o talo da mamoneira. A mamoneira caiu. E Jonas falou mais uma vez para Deus que preferia a morte do que a vida. Jonas teve misericórdia daquela mamoneira. Se aquela mamoneira estivesse aqui, seria tudo melhor. Por que o Senhor foi deixar essa mamoneira morrer? Então nós, muitas vezes, contrariamos a vontade de Deus. Nós, muitas vezes, não acreditamos na compaixão de Deus e não acolhemos a compaixão de Deus, que é ainda pior. Jonas, o grande profeta, lembrado em mais 3 evangelhos, tendo desobedecido a Deus. Ele desobedeceu a Deus, Deus mandou uma baleia, um grande peixe para pegá-lo, vomitou na praia e ele foi servir ao Senhor para pregar. Anunciou o que o Senhor mandou ele anunciar. As pessoas se arrependeram, fizeram jejum, foram perdoadas e ele se revolta contra Deus. Não faz sentido? Irmãos, essa mamoneira para Jonas é um refrigério da alma, é o cuidado de Deus, é aquele mimo de Deus que eu dizia no começo. Deus mandou uma mamoneira para fazer sombra à cabeça de Jonas. No outro dia Deus mandou derrubar a mamoneira. Mas não por vingança, para fazer um grande ensinamento a Jonas. Deus queria fazer um grande ensinamento, dar uma grande lição ao profeta. Deus disse: Jonas, se você teve misericórdia dessa mamoneira, por que eu não vou ter da grande cidade de Nínive? E quando se fala grande cidade de Nínive, era uma referência para todo o povo de Deus. Então aí na sua cidade, aqui em Brusque, alguns irmãos de outra cidade, lá de onde eu nasci, cidade de Marumbi, é para você a misericórdia. E é para você o anúncio. Os grandes pecados chegaram ao coração de Deus. Os grandes pecados chegaram ao coração de Deus. Povo perverso, povo de má conduta, mude ou a coisa vai ficar preta. E o povo dessa grande cidade de Nínive se converteu. Por isso Jonas ficou conhecido como o maior dos profetas. Nenhum profeta, eu não quero falar blasfêmia, mas nenhum dos profetas que pregaram em Israel
conseguiu tamanha façanha que era fazer o povo se arrepender dos pecados, ainda mais fazendo jejum. Mas Jonas em Nínive fez. Através da palavra anunciada por Deus, o grande profeta foi, anunciou e as pessoas acreditaram em Jonas. Irmãos, nos evangelhos que eu citei aqui, os fariseus questionavam a Jesus. Falavam: Senhor, me mande um sinal para a gente acreditar que você é de Deus. Jesus: não, eu não mando sinal para vocês. Geração perversa, hipócritas, sabeis distinguir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Essa raça perversa e adúltera pede um milagre, mas não lhe será dado outro sinal a não ser o sinal de Jonas. Então, irmãos, o sinal de Jonas ele é grandioso, o sinal de Jonas ele é tremendo. Isso aconteceu em Nínive para nos tocar nos dias de hoje, em plena pandemia, de que o Senhor ele é misericórdia e que independente do que tu está vivendo, Deus está nos dando a chance de nos reaproximarmos do Senhor. Em outro trecho, o Evangelho de Lucas diz: enquanto ele assim falava, Jesus, uma mulher se levantou no meio do povo e lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. Mas Jesus respondeu: antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e observam. Esse trecho é antes da continuação, que vai falar do grande sinal de Jonas. Jesus continuou: esta geração é uma geração perversa, pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será para esta geração. Irmãos, Jesus, ele é a revelação do mistério de Deus. Jesus é amor. Passagem do Evangelho de São João, das cartas de São João, Jesus fala que o Pai é amor. Quem vai ao Pai encontra Jesus, quem vai a Jesus encontra o Pai. E o Senhor, irmãos, anseia que tu diga sim a Ele, que tu aceite a misericórdia do Senhor e busque a sua sabedoria. Em outro trecho da palavra de Deus, vai dizer o seguinte: estreitamente unidos pela caridade, sejam enriquecidos de uma plenitude de inteligência para conhecerem o mistério de Deus, isto é, Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Em Cristo, meus irmãos, o mistério de Deus, Cristo Jesus, que se entregou por nós, Ele é referência de sabedoria, de ciência, dos grandes tesouros de Deus. Jonas ficou 3 dias na barriga do grande peixe, o grande profeta Jonas. Jesus ficou 3 dias após a sua ressurreição. O texto de Jonas faz uma profunda ligação com a Páscoa do Senhor. Esse tempo que nós estamos vivendo. Então, se Deus nos revelou essa palavra, é porque Ele queria que nós entendêssemos a importância do tempo pascal nas nossas vidas, do arrependimento, da renúncia dos pecados e da conversão. Irmãos, Deus está nos proporcionando um tempo de grande misericórdia. Deus está nos proporcionando um tempo de grande misericórdia, de grande caridade e de grande amor. Eu te pergunto, irmão, irmã, nós vamos ficar à parte, nós vamos ficar do lado de fora, nós não vamos acolher esse amor, nós não vamos acolher essa piedade de Deus. Nenhum pecado é maior do que Deus. Jesus mesmo fala nos evangelhos: se a grande cidade de Nínive reconheceu a grandeza do profeta, aqui está quem é maior do que o grande profeta Jonas. Jesus dizia que ele era muito maior do que o profeta Jonas e que nenhum sinal seria dado para aquele povo de coração duro.
Irmãos, uma pergunta para vocês. Será que esse tempo de pandemia, de coronavírus, não é um sinal de Deus para nossas vidas? Quem imaginava que nós iríamos ficar trancados dentro de casa, em isolamento social, sendo ditados pelo governo do mundo todo, por uma Organização Mundial da Saúde, perdão? Será que não é um sinal de Deus para que nós possamos colocar o joelho no chão, renunciar aos nossos pecados e acolher o amor de Deus em nossas vidas?